hoje o que você vê? Eles vão para uma Copa Pioneer, por exemplo, eles vão para a Copa do Mundo deles. Falava Copa do Mundo, eles vão para uma Copa do Mundo. O cara levanta cedo, o cara vai se ajeitar, se não fez a barba, vai fazer, vai ver o uniformezinho dele a hora que chega lá, tudo arrumadinho, limpinho e tal. Esse tipo de coisa é social. O que estariam fazendo todos esses caras? Primeiro que o esporte nosso... O nato é o futebol. Sim. A gente tem aí um monte de coisa, mas o esporte mesmo nosso é futebol. Se ele não tem isso para fazer, ele ia se limitar a ser o quê? Torcedor. Sim. E aí ele não é torcedor, ele é o ele é participante, ele é parte, ele é o ídolo daquela região, ele forma ali os amigos, aí ele conhece pessoas que vira padrinho do filho, outro fica padrinho do casamento. Eu fui outro dia, por exemplo, num casamento de um dos filhos do Edson, do Botafogo de Guaianazes. Botafogo de Guaianazes. Eu fui no casamento, fui lá, tal, bacana. Quando eu vi aquele pessoal, eu disse, poxa vida, esse é o meio onde eu vivi, onde eu nasci. Mas depois você progride, você tem uma série de condições sociais que mudam. Mas ali, eu nunca me senti tão bem num casamento do que no meio daqueles camaradas todos, fazendo a fila para pegar a coxinha, dando risada, tomando chopp. E eu falei, poxa vida, e você transporta isso para um campo. É a mesma coisa. Legal. O camarada chega lá, ele chega num teatro. Ele só não vai usar lá fraque e cartola, porque o nosso traje é o chinelão, aquela coisa. Mas ele chega no local como ele ou é ídolo dele mesmo, mas tem um monte de gente que gosta dele, que respeita ele, porque ele sabe jogar, ele sabe chutar, ele sabe driblar, ele sabe marcar e representa um bairro, uma vila e tal. Esse tipo de coisa não tem preço, cara, gente, não tem. Que legal você ter compartilhado isso com a gente aqui, tudo que o senhor colocou agora, porque o Sérgio já faz um trabalho meio que nesse sentido, um congresso diferenciado, muito bem feito, uma Copa bem organizada. E aí o que a gente ouve hoje, principalmente eu, quando eu faço alguns cortes aqui, eu vejo muito comentários assim, acabaram com a várzea. E olha que na Copa Kaiser, lá atrás, que todo mundo, quando vai falar acabaram com a várzea, ô Sérgio, os caras lembram da Copa Kaiser, né? Então olha que tudo que o Sérgio faz hoje já existia na Kaiser. Quando eu falo isso, quando me falam isso, eu fui outro dia, a gente tem lá uma gravação bacana no Museu do Futebol ali no Pacaembu. Sim. Quando você imaginar um museu público, dá o espaço que eles dão, tem lá um espaço exclusivo para a várzea. Eu encontrei com o Sérgio lá, inclusive, a gente gravou, eu fiz uma gravação de uns 20 minutos que está lá, contando todas as histórias, aquela coisa toda. E tem muita gente que vai e quer ver lá, bota os fonezinhos e fica ouvindo também. Não é um negócio que está lá perdido. Mas a história, ela antecede muito a nós todos aqui. Se você for falar em várzea, você vai falar em 1910, 1915, nem sonhávamos em nascer e já existia o futebol varziano. E por que várzea? Porque ficou pejorativo e eu me arrependi, eu falei já de botar futebol amador e não várzea. E a várzea era simplesmente um problema geográfico. Sim. Era um problema que as marginais, as várzeas da marginal enchiam d'água, quer dizer, ficavam atoladas com lama, com muita água, e então os campos ali das marginais, que hoje tem o Rio Tietê, eram campos nas várzeas do rio. E ninguém imagina que isso. Imagina, algum tempo ficou, porque tinha violência, mas é inerente ao futebol. Você não vai ter futebol se você não tiver povo, se você não tiver gente, se não tiver as pessoas que se apaixonam. Alguns profissionalmente. E esses que fazem profissionalmente, talvez eles nem saibam, como o Sérgio, o quanto eles são importantes socialmente para a comunidade. Eu pergunto, tira a história da Copa Kaiser, tira da Vitor Sapienza, tira o desafio ao Galo, tira a Copa Pioneer. Eu pergunto, resta o quê? Resta a base nos clubes, que é muito difícil você chegar numa base do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, tudo tem empresário com 13 anos, 14 anos. Agora, isso que é lazer, que é divertimento, que é sentimento, se você tirar essas coisas que eu coloquei, e não vale só para São Paulo, vale para o estado todo. Você tem campeonatos de várzea, tudo quanto é cidade tem. Que eles, no interior, normalmente, eles chamam de campeonato amador. Amador, exato. Mas aqui, que é onde a várzea marcou, por causa dos rios, por causa das margens dos rios. Então, essa várzea não pode perder. História a gente não joga para cima, não pode jogar fora. Né? Então, isso que o Sérgio faz também é a continuidade de uma história que tem 100 anos.
E eu espero que, se o Sérgio um dia resolver parar, espero que não, enquanto tiver força, tem que aparecer outros Sérgios. Tem que aparecer para dar continuidade no trabalho. Continuidade, senão morre. Sim. Um dia a Record parava São Paulo por causa do desafio ao Galo. Parou.